Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe. Com fundo de chuva, nesse momento começou a chover, vamos destacar aqui 6 pontos a respeito. Muitos me perguntam onde está na Bíblia sobre o purgatório. Ele é uma exigência da razão e mesmo na caridade de Deus por nós. A palavra purgatório não existe na Bíblia, foi criada pela igreja, mas na realidade o conceito doutrinário deste estado de purificação existe amplamente na Sagrada Escritura, como vamos ver agora neste momento. A igreja não tem dúvida desta realidade, por isso, desde o primeiro século, reza pelo sufrágio das almas do purgatório. Especificamente na Santa Missa, né? Toda Santa Missa se reza pelas almas do purgatório, pelos entes queridos que já partiram deste mundo para outro mundo. Então, o primeiro tópico aqui, São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus, no que concerne a certas faltas leves. Deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. Segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente século, nem no século futuro. As palavras de Jesus no Mateus capítulo 12, versículo 31. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que se recusa, ou que recusa de todas as maneiras os caminhos da salvação, não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, neste trecho, explicitamente, que há pecados que serão perdoados no mundo futuro após a morte. O segundo ponto, o ensinamento sobre o purgatório tem raízes já na crença dos próprios judeus do Antigo Testamento. Cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorre o episódio de Judas Macabeus, narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos no campo de batalhas, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente a todos que haviam tombado por aquele motivo. Puseram-me em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Depois Judas, abre aqui uma chave, ajuntou numa coleta individual cerca de 2.000 dracmas de prata, que o enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício propiciatório. Com a ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresce na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade. Santo e pio pensamento, por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório, para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 39 e 45. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, louva a ação de Judas, o Judas Iscariotes, o outro Judas. Se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam suscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram piedosamente, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 44. Nesse caso, vemos pessoas que morreram na amizade de Deus, mas com uma incoerência que
que não foi a negação da fé, já que estavam combatendo um exército do povo de Deus contra os inimigos da fé. Cometeram uma falta que não foi mortal. Fica claro no texto de Macabeus que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifícios, e que os sacerdotes hebreus já naquele tempo aceitavam e ofereciam sacrifícios em expiação dos pecados dos falecidos, e que esta prática estava apoiada sobre a crença na ressurreição dos mortos. E como o livro dos Macabeus pertence ao cânon dos livros inspirados, aqui também está uma base bíblica para a crença no purgatório e para a oração em favor dos mortos. Terceiro ponto, com base nos ensinamentos de São Paulo, a igreja entendeu também a realidade do purgatório. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz que ele fala de pessoas que construíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo, utilizando uns material precioso, resistente ao fogo, ouro, prata, pedras preciosas, e outros materiais que não resistem ao fogo, palha e madeira, de parênteses aqui, né? São todos fiéis a Cristo, mas uns com muito zelo e fervor, e outros com tibieza e relutância. E São Paulo apresenta o juízo de Deus sobre a imagem do fogo, a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, o seu autor receberá uma recompensa, mas se não resistir, o seu autor sofrerá detrimento. Isto é, uma pena que não será condenação, pois o texto diz explicitamente que o trabalhador se salvará, mas como que através do fogo, isto é, com sofrimentos. Quarto ponto aqui, na passagem de Macabeus, capítulo 3, versículo 29, também há uma imagem nítida do purgatório. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Isso está em referência de São Lucas, capítulo 12, versículo 45 e 48. É uma referência clara ao que a igreja chama de purgatório, após a morte. Portanto, há um estado onde os poucos fiéis haverão de ser purificados. O quinto tópico, outra passagem bíblica que dá margem a pensar no purgatório é a de São Lucas, capítulo 12, versículo 58 e versículo 59. Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, fazer o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz não te entregue ao executor. Te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagarás o último centavo. O Senhor Jesus ensina que devemos sempre entrar em acordo com o próximo, pois caso contrário, ao fim da vida seremos entregues ao juiz, no caso que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nos colocará na prisão, que é a questão do purgatório. Dali não sairemos até termos pago a justiça divina, toda nossa dívida, até o último centavo. Mas um dia haveremos de sair. A condenação nesse caso não é eterna. A mesma parábola está em Mateus capítulo 5, versículo 22 e 26. Assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejais lançado na prisão. Em verdade digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. A chance, ou melhor dizendo, a chave deste ensinamento se encontra na conclusão desse discurso de Jesus. Serás lançado na prisão e dali não se sai enquanto não pagar o último centavo. É interessante observar que o próprio Jesus, pela interpretação dos grandes sacerdotes, grandes padres da igreja, pela doutrina católica, que o próprio Jesus ensina, fala a respeito do purgatório. Então, sexto tópico,
A passagem de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, e também versículo 4 e 6, indica-nos também a realidade do purgatório, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito, né? É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Aqui abre um parênteses, 3 pontos, né? Nesta prisão, ou limbo dos antepassados, onde o espírito dos antigos estavam presos, e onde Jesus Cristo foi pregado durante o sábado santo. A igreja viu uma figura do purgatório. O texto indica que Cristo foi pregar àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Temos, portanto, um estado onde as almas dos antepassados aguardavam a salvação. Não é um lugar de tormento eterno, mas também não é um lugar de alegria eterna na presença de Deus. Não é o céu. É um lugar onde o Espírito aguardava a salvação e purificação comunicada pelo próprio Cristo. É um texto criado pelo professor Felipe Aquino. Então, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa informação. Compartilhe geral e até o próximo vídeo. Pelas almas do purgatório. Ó Pai de misericórdia, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão penando no purgatório, especialmente da dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo de vosso divino Filho, Jesus. Dignai-vos, pois, usar para com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que nos fazemos com toda a confiança, em vista dos merecimentos da paixão e morte de Jesus, e fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar sem demora aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Senhor, tende piedade das benditas almas do purgatório. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso, e entre os esplendores da luz perpétua fazei que descansem em paz. Amém, assim seja.